me alegro em dizer, Senhor, estou aqui. E sempre ouço a tua voz tão linda, tão cheia de amor, que me diz: meu servo, não temas, não temas, pois eu te escolhi. Sei que é difícil, mas confia em mim. E então tu verás o meu poder. Meu servo, não temas, não temas, pois eu te escolhi. Sei que é difícil, mas confia em mim. Confia em mim, então tu verás o meu poder. Tu verás o meu poder. E então tu verás o meu poder. Bom, pessoal do Ministério de, como é que chama? Eventos especiais, é isso mesmo, né? Não ia deixar barato, né? Não ia deixar passar essa data. Colocaram o ministro do dia para fazer essa apresentação, né? Então estou aqui. Chamar a irmã Lúcia e o irmão Fausto. Eles vão estar orando pelo pastor Paulo. Pastor Paulo, por favor. Família toda. Quem? A família toda? Marina, Paula e Davi. Cadê o Davi? Davi, pula aí daí de cima, irmão. Obrigada. É para compensar, né, pastor? Outra parte. Que foi cair nos cabelos do Senhor, então foi para compensar, né? Então, enquanto Davi chega, lógico que nós estamos aqui representando toda a igreja, né? Esse presente aqui, pastor, preparado pelas irmãs, é em nome de toda a primeira igreja batista e das pessoas que nos acompanham, né? E essa semana passada eu estava conversando com a irmã Lívia e uma das coisas que eu falei para ela: o nosso pastor, ele tem características que nós pedimos a Deus em oração. Quando nós estávamos no momento, né, de transição pastoral, de mudança de pastor, a nossa igreja toda, alguns irmãos ainda estavam, que estão aqui presentes, estavam conosco, o irmão Wesley. Nós passamos por uma fase que não foi fácil. Não foi fácil para a nossa igreja ficar algum tempo sem pastor. E essa transição também não foi fácil a escolha. Nós tivemos a visita de vários pastores. E, nesse momento, nós tivemos conflitos entre nós. Então, a igreja fez relógio de oração, nós orávamos, fizemos relógio de 24 horas de oração. E a liderança conversou sobre as características que nós gostaríamos nesse novo pastor. E essas características estão no pastor Paulo. É um pastor hiper, super perfeito? Não. Nosso pastor perfeito, quem é? Jesus. Mas ele tem as características que nós oramos a Deus. Uma pessoa que cuida da igreja, cuida da membresia da igreja no sentido de zelo, né? De zelo, da doutrina. Não é qualquer um que vem aqui pregar. Isso tudo ele tem muito cuidado. E isso a gente pedia. E também um pastor que fosse firme com a gente. Não é verdade? Um pastor que fosse firme com a gente. Olha só. Depois a gente tem o quê?
Né, irmãos? Nós não pedimos um pastor que fosse firme conosco? Então, Deus respondeu às nossas orações. A gente não pode reclamar. Tá? E a gente tem, assim, que pedir a Deus que dê cada dia mais sabedoria, não só ao pastor, mas toda a sua família, porque eles fazem parte desse ministério. Não é verdade? A irmã Marina sempre caminhando com a gente, nos ensinando. Quantas pessoas aqui a irmã Marina capacitou nesse período, né? E a gente viu também esses dois crescerem aqui dentro, né? Davi chegou tão pequenininho. Não gosto que fala. Então, vamos orar neste momento, pedindo que Deus continue abençoando o ministério do pastor, né? E que nos ajude também a, cada dia, aprender mais com ele, porque ele tem ensinado. Cabe a nós estarmos abertos a aprender e colocar em prática o que ele tem ensinado. Amém, irmãos? Vamos nos colocar de pé. Como hoje é dia do pastor, vamos orar por ele. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado, Pai querido, por essa família que o Senhor nos enviou. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem ouvido as nossas orações. O nosso pedido hoje, Pai querido, que o Senhor derrame as suas bênçãos sobre essa família. Pai querido, que o desejo do coração deles seja atendido pelo Senhor, através das suas misericórdias, Senhor. Que o Senhor os abençoe cada dia mais, que eles sejam prósperos em tudo que eles façam, tudo que eles coloquem as mãos. Que o Senhor abençoe, Senhor Deus. Dê a essa família cada dia mais, Senhor Deus, discernimento, prosperidade, alegria. Porque, Senhor Deus, dedicação nós sabemos que eles já têm tido. Em nome de Jesus, nós pedimos, Senhor, os abençoe. Amém. Ei, dois som. Tá mudo para mim, tá, Jefferson? Ei, som. Tá saindo? Ok. Queridos, muito obrigado, tá? É o que eu falei, às vezes não sabe o que está orando, né? E vem, às vezes, o pastor, mas esse é o meu. Eu recebi agora uma família de Miradouro, foram embora hoje de manhã. São filhos que a gente tem lá, né? E a gratidão deles é essa, né? Eles me reconhecem como pai, não como mãe. Eu não sou mãe, eu sou pai, né? E deixo esse papel bem definido dentro da minha casa. Mas como pai, eles percorrem esses quilômetros de viagem para agradecer o quanto que eles aprenderam nos 8 anos que eu pude ministrar na vida deles, né? Então a gente tem que estar aberto a isso. Que Deus abençoe a vida de vocês. Vocês querem ver o que tem aqui dentro, gente? Nossa! Olha, eu já recebi uma bolsa da Copenhague ali com as cartinhas lindas das meninas aqui da Naide e do Rodrigo. Vamos ver. Olha, gente, eu tenho que pregar. Vamos ver o que tem aqui. Me ajuda aqui, Marina. Enquanto você vai abrindo esse, eu vou abrindo o outro. Opa, caiu aqui uns negócios aqui. Abre aí para nós aí. Porque conforme for, hoje à noite já vem com o kit todo, entendeu? Ó, tem um quadro. Quem adivinhar o que tem ali, gente, adivinhar não é de Deus. Ô, gente, quanto à barba, é o seguinte, qualquer hora eu vou aparecer aqui, nem vocês vão me conhecer sem nada, né? Eu estou tentando aparar, mas não estou conseguindo. Ó, isso aqui é uma homenagem da Cibasul, tá? Uma plaquinha bacana. A Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, Seção Minas Gerais, confere ao estimado pastor Paulo Marcos o certificado de perseverança ministerial por ter completado 18 anos de ministério aqui. Ó. Nem eu sabia que eu tinha essa idade de serviço oficial na igreja. Eu não contabilizo essas coisas. Você sabe que eu nunca fiz uma comemoração de ordenação na minha vida? Eu vejo o pessoal fazer, até 1 ano já está comemorando. Deixa eu abrir. Gente, ó. Quer que eu bote agora? Vamos botar agora logo? Vamos usar logo. Deixa eu ver se dá, porque eu estou achando que é raro o pé tirar o Washington como medida. Mas deixa eu ver, se der, nós vamos usar agora, gente. Espera aí, calma aí. Espera aí.
Esse negócio é agora. Ih, gente, eu acho que... Aê! Me dá o outro aí, Marina. Deixa aqui no canto aqui. Vamos usar agora. Depois a gente arruma aqui, tá, irmãos? Ó. Aí, que maravilha, gente. Calma aí que é a primeira vez aqui. Orando. Aí, foi. Maravilha, deu certinho, gente. Aí. Acho que ficou mais pastoral agora, né? Obrigado, gente. Deus abençoe vocês. Deixa aqui no cantinho. Olha que tem um negocinho aqui que tá. Maravilha. Abre a sua Bíblia em Efésios. E o irmão Zé Antônio, cadê ele? Está lá atrás. Já falou que tem uma jaca desse tamanho, viu, irmã Marina Tardino? Tem uma jaca desse tamanho. Eu não sei onde que eles estão tirando jaca fora de temporada, mas tudo bem. Isso. Queridos, deixa eu dar alguns anúncios enquanto você abre. 2. Um deles que amanhã, o Wesley falou que ainda tem algumas vagas, que acho que 2 casais desistiram, mas amanhã tem pizza do Dia dos Namorados. Você pode estar lá, tá? Procura o Wesley ou a irmã Emília. E eles vão estar conduzindo vocês a isso aí. É o jantar de casais, tá? Tem uma imagem aí do outdoor? Coloca aí para nós aí. Coisa aqui fora do... Gente, está vendo isso aqui? Vai ter um outdoor aqui na cidade, tá? O Ministério de Evangelismo, eles prepararam esse outdoor aí e vão colocar ali tem a Unimed, você passou da Unimed, aquele primeiro outdoor ali na rotatória já, vai ser esse... Deixa eu recolocar esse sapato aqui, que esse aqui eu não coloquei direito. Vai ser esse outdoor aí da sua igreja, tá? Para o Ministério de Evangelismo. Ah, tá, é isso aqui. Ó. Tem um cadastro. Ó, gente, ele tem cadastro, eu achei que era elástico. Ó. Ele tem cadastro. Não, eu pensei que era lá. Por isso que ele entrou com essa dificuldade toda, gente. Eu pensei que era aqueles dias lá. Estou sentindo um negócio aqui no meu pé. Ah, agora sim, gente. Não tem problema. Isso é engraçado, hein, meu filho? Eu vou te pegar. Né? Veja, tem cadastro, gente. Aí, veja bem, esse outdoor vai estar lá para o Ministério de Evangelismo. O Ministério, ele correu atrás, agora sim. Depois eu vejo. Correu atrás de renda para isso aí. Eles mesmos arrumaram o dinheiro e fizeram essa propaganda aí para falar do Evangelho, do que é o Evangelho aí para as pessoas, tá? Abra a sua Bíblia aí, então, em Efésios, capítulo 6. A gente está chegando ao final dessa carta. Nós já falamos sobre a armadura de Deus. Ainda estamos na seção da armadura de Deus, melhor dizendo, né? Capítulo 6, verso 18. A palavra de Deus vai dizer assim... Deixa eu já lembrar, enquanto isso eu estou lembrando, no próximo domingo será a nossa assembleia, tá, gente? A assembleia regular da nossa igreja será no próximo domingo. Verso de número 18, diz assim: orem no Espírito, em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem também por mim, para que, quando eu falar, seja-me dada a mensagem a fim de que, destemidamente, eu torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual eu sou embaixador preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre fazer. Amém? Vamos orar ao nosso Deus. Pai, muito obrigado, Deus, por esse tempo aqui com o Senhor, por esse momento aqui com o Senhor. Nós louvamos o teu nome, ó Deus, e pedimos em nome de Jesus que o Senhor nos abençoe aqui nesta manhã. Aplica a tua palavra aos nossos corações. Esse é o nosso anseio, essa é a nossa súplica. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.
Queridos, nós estamos trabalhando na seção da carta que começa no verso 10 e ela vai até o verso de número 20. Isso aí é uma seção só que o apóstolo Paulo abriu para falar sobre a batalha espiritual da igreja, ou a batalha espiritual do crente. Esse é o grande tema desta sessão. E o que Paulo, então, está falando sobre isso, sobre esse tema, sobre batalha espiritual? Ele já tem dito até agora para nós que nós temos um adversário que ele é poderoso e que ele usa o seu poder para o mal. Ele também já disse até agora que Deus nos fornece uma poderosa armadura para a gente enfrentar esse inimigo. A gente não tem como combatê-lo, a gente não tem como lidar com ele. Então Deus fornece para o seu povo uma armadura, as armas para esse enfrentamento. Ele já disse até agora para nós sobre batalha espiritual que o crente precisa pegar essa armadura, ela não é uma coisa passiva, Deus dispõe essa armadura para nós, mas nós temos que nos movimentar em direção a ela, nós temos que pegar essa armadura e nós precisamos vestir. Realmente nós precisamos nos apropriar dessas armas espirituais, senão elas serão um acessório que não tem o menor valor. Imagina que você, num frio desse, você sai da sua casa para vir à igreja, você abre o guarda-roupa, você tem diversos casacos à sua disposição, mas você não usa, não é? Está lá, mas você não usa. E depois ele falou, também a gente aprendeu aqui, que essa armadura ela consiste de 6 peças e todas essas peças precisam ser usadas como se fosse uma unidade. Então eu não posso usar uma peça só, não é isso. Então eu posso estar lá, por exemplo, com a couraça da justiça, mas eu não tenho o escudo da fé. Às vezes eu tenho o escudo da fé, mas eu não tenho a espada do Espírito. Às vezes eu tenho a couraça, o escudo e a espada, mas os meus pés não estão na prontidão do Evangelho, ou a minha cabeça não está blindada com o capacete da salvação. Eu sou aquele crente que tem dúvidas a respeito dessas coisas. Então o apóstolo Paulo vem nos ensinar, olha, vocês precisam entender que essa armadura, ela compõe uma unidade. Deus deu isso tudo porque isso tudo é necessário para a sua vida. E para finalizar essa sessão, que nós estamos aí do versículo 10 a 20, Paulo vai falar de algo poderoso que vai emoldurar toda essa armadura espiritual. Né? Então você vê que aí na armadura espiritual do apóstolo Paulo não contém a oração. A oração não é listada aqui como uma das peças dessa armadura. Ela não é uma arma dessa armadura. Ela não é uma defesa dessa armadura. Ela não está na lista dos 6 objetos dispostos para a vida da igreja. E quando Paulo vai falar de oração agora, a oração também não entra aqui nessa sessão como se ela fosse uma outra peça, separada dessas 6. Não é sobre isso que Paulo está falando. Na verdade, ele está colocando a oração como algo que é fundamental em todo o processo da igreja. Ou seja, se ele está falando de batalha espiritual, ele está querendo dizer que a oração ela é fundamental nesse processo de batalha espiritual. Ela emoldura toda a armadura. Ela deve permear toda a nossa batalha espiritual. Então, Escritura, Bíblia e oração são 2 coisas indissociáveis que o Espírito de Deus usa nesse processo que é a nossa vida aqui na Terra, a militância da igreja aqui na Terra. A espada é a espada do Espírito e a oração é a oração que deve ser feita no Espírito. Então a oração aqui, ela não é mencionada como uma peça dessa armadura, mas ela é justamente essa atmosfera, esse ambiente em que o soldado cristão deve viver e respirar durante toda a sua vida. Isso é algo que nós precisamos pensar como igreja do Senhor Jesus. Eu louvo a Deus porque essa semana, uma semana fria, de noites geladas, e eu achei que não ia ter quase ninguém aqui para orar, e Deus levantou verdadeiros soldados do Senhor, que puderam vir aqui e
compor esse grupo que estava aqui orando ao Senhor, militando ao lado do Senhor. É em espírito de oração que o crente deve vestir a sua armadura e enfrentar o inimigo. A oração, ela nunca deve ser negligenciada pela igreja. E é interessante que é uma das teclas que nós mais batemos na igreja de Jesus e talvez seja o som que menos sai dos instrumentos do Senhor Jesus Cristo. Então, é em espírito de oração que o crente deve vestir a sua armadura e ele deve enfrentar o seu inimigo. Por isso, Paulo vai listar aí nesse texto que a gente acabou de ler, inicialmente, ele vai falar de 4 pressupostos da oração. Nós devemos orar no Espírito, disse Paulo, em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica, com toda a perseverança e por todos os santos. São 4 pressupostos que ele lista para a gente sobre oração. E olha só que coisa interessante, você pode observar que todos e todas enche todas as frases. Ou seja, esse termo traz para nós a ideia de abrangência, traz para nós a ideia de quantidade e de qualidade da oração. Então ele lança esses 4 pressupostos dizendo para nós, olha, em todas as ocasiões, não é uma ocasião ou outra, é o tempo todo. É em toda súplica, com toda oração e súplica, ou seja, a gente podia até dividir o que significa oração, o que significa súplica, mas não tem necessidade aqui para nós hoje. Basta entender que todas as modalidades de oração devem, então, estar em nós, através de nós, em todas as ocasiões. E ele vai dizer, com toda perseverança, insistentemente e por todos os santos. A gente vai, ao longo aqui, entender isso de forma dissolvida, mas nós vamos entender. E por que a gente deve, então, orar no Espírito? Por que ele diz assim, toda oração deve ser feita no Espírito? Porque é o Espírito Santo que coloca no coração de cada crente aquelas orações que são legítimas. É o Espírito de Deus que fala no coração da gente sobre o que realmente nós precisamos orar. É o Espírito que coloca no coração da gente a vontade de Deus, pelo que Deus quer que a gente ore. A gente viu isso quando a gente estudou Romanos. Olha só o que diz Romanos capítulo 8, a partir do verso de número 26 a 27. Olha o que Paulo diz. A gente estudou esse texto aqui. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda na nossa fraqueza, pois nós não sabemos como orar. Pausazinha. O que a gente ora o tempo todo, gente? A maior parte das nossas orações é sobre nós. A maior parte das nossas orações diz de coisas que nós queremos que Deus resolva na vida da gente. A maior parte das nossas orações, a natureza da nossa oração, ela pode ser traduzida da seguinte forma: Pai, me livra do desprazer e me coloca na rota do prazer. Esse é o conteúdo, é a natureza da maior parte das nossas orações. E Paulo está dizendo, a gente não sabe como orar. A gente não sabe o que realmente devemos orar. Por isso que a gente precisa orar no Espírito. E Paulo continua e ele vai dizer assim, não é? Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito. Ou seja, Deus sabe qual é a intenção do Espírito, porque a intenção do Espírito está diretamente vinculada às intenções de Deus, porque o Pai e o Espírito é um só. Então ele conhece as intenções do Espírito, não é? E ele vai dizer aí, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. É o Espírito de Deus que coloca no coração do crente os desejos legítimos de oração. É por isso que muitas vezes a gente pensa assim, gente, eu não sei porquê, mas eu estou sentindo uma vontade de orar por missões. Eu estou sentindo um desejo de orar por família tal. Eu estou sentindo um desejo de orar por tal pessoa. Fica tranquilo, tá? É o Vitor que fica beliscando a criança. Você sabe o que é isso, gente? Eu vou dizer para vocês o que é isso.
É porque o Vitor, enquanto a gente está aqui, o Vitor fica na orelha do menino assim, você vai torcer pelo São Paulo, torcer pelo São Paulo. E o menino sabe que isso é mó furada. Aí ele sabe que o pastor é flamenguista e ele entra em crise. É isso que está acontecendo aqui. Mas o que acontece é o seguinte, então, o Espírito Santo, ele traduz isso. E ele coloca no nosso coração desejos que são legítimos. E às vezes a gente tem vontade de orar por uma pessoa, de orar por uma causa, de orar por uma situação. E você pensa assim, eu não sei por que eu estou com esse desejo no coração. Porque Deus está colocando isso em nós, não é? Então, o próprio Deus coloca em nossos corações pelo que e por quem nós devemos orar. Ele torna as nossas orações eficazes. Ele torna as nossas orações legítimas. Ele torna as nossas orações realísticas. Por isso que Paulo vai dizer, vocês devem orar no Espírito. Porque se deixar por nossa conta, nós vamos até lembrar de orar pelas coisas do reino. Mas o nosso coração sempre estará nas nossas particularidades. A gente de vez em quando até lembra. A gente até lembra de orar por missões, que é o que nós estamos vivendo aqui durante esse mês. Aliás, acho que a maioria de vocês, se não todos vocês, está sabendo do que aconteceu com o missionário Francisco, lá no Quênia, em Nairobi. Ele é um missionário, ele é lá do Ceará, não é da nossa junta de missões, é da igreja congregacional, se eu não me engano, e ele faz parte de uma expedição missionária no Quênia. E agora a família realmente descobriu que o corpo que estava dentro do carro carbonizado era o corpo dele. Então, o que aconteceu ali? Pegaram ele, executaram ele e queimaram o carro com ele dentro. Um missionário. Eu até falei aqui na reunião de oração, enquanto às vezes a gente está aqui nesse lugar confortável, buscando as coisas para a gente e às vezes reclama de uma coisa, reclama de um culto, reclama disso, reclama daquilo. Nós temos pessoas que estão na linha de frente, pessoas que estão morrendo pelo Evangelho, dando a sua vida por amor a Jesus Cristo. Então, que você ore também por essa família que agora está enlutada. Tá? Então, se deixar por nossa conta, a gente lembra do reino, mas a nossa oração, nosso coração, ele sempre vai estar nas nossas particularidades. O verso 18, ele ainda traz mais 3 pontos importantes sobre oração. O apóstolo Paulo vai falar 3 coisas importantes sobre oração aí no verso 18. Então ele diz assim, olha, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Primeira coisa que nós aprendemos aqui nessa orientação do apóstolo Paulo, e talvez seja uma das mais importantes que ele traz para nós aí, é que nós precisamos estar sempre alertas, vigilantes. O apóstolo Paulo, na verdade, ele está ecoando as instruções que o próprio Jesus deu aos seus discípulos. Então você vê lá em Marcos capítulo 13, no verso 33, Jesus dizendo para os seus discípulos, fiquem atentos, vigiem, porque vocês não sabem quando esse dia virá. Ele está falando da sua volta. E ele está dizendo para os crentes, olha, vocês precisam ficar alertas. Vocês não podem estar no mundo e viver como o mundo de qualquer jeito. A qualquer momento esse Jesus vai voltar. Ele vai voltar para buscar o seu povo, a sua igreja. E você precisa estar com os olhos, o coração e a mente alerta na expectativa da chegada desse dia. Lá em Marcos capítulo 14, verso 34, ele vai chamar alguns dos seus discípulos e ele vai para um lugar orar e ele diz assim, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza que é mortal. Talvez nenhum de nós aqui tenha chegado ao ponto de se entristecer dessa forma. Por isso que às vezes a gente olha para isso e pensa, pensa numa pessoa que já teve depressão, talvez essa tristeza seja... Não, é mais do que isso. Jesus não estava deprimido. Jesus estava vivendo um momento espiritual conflitante, tenso, E ele vai dizer assim, numa tristeza mortal, e ele vai dizer para os seus discípulos, fiquem aqui e vigiem. E interessante que em Marcos 14, foi o momento em que Jesus foi ao Getsêmani, levou os 3 discípulos mais íntimos dele, fez esse pedido para que eles orassem e eles dormiram. Jesus fez esse pedido a eles, olha, eu estou indo para um conflito espiritual,
é uma coisa relativa ao reino, não é sobre vocês, não tem nada a ver com a sua mãe, Pedro, que está doente. João não tem nada a ver com seus parentes. Tiago não tem nada a ver com a nossa casa, com a nossa família, não tem nada a ver, não é sobre vocês. É um conflito espiritual, é algo que tem a ver com o mundo, é algo que tem a ver com guerras cósmicas, é algo que tem a ver com o futuro da humanidade. Eu só vou fazer um pedido para vocês. Fica aqui orando. E eles simplesmente dormiram. Queridos, esse é o estado da maioria dos crentes no mundo. Não é que nós não oramos. Eu creio que você e eu, nós oramos por diversas coisas. Mas a realidade é que o nosso envolvimento com as questões de Deus não é tão profunda como nós imaginamos. Nós oramos por diversas coisas. Nós abrimos a nossa oração agradecendo a Deus pela salvação. Nós colocamos algum conteúdo do reino na nossa oração, mas logo, logo, nós nos envolvemos com tantas outras questões que revelam que o nosso relacionamento com o mundo espiritual, com os interesses de Deus, não são tão profundos como nós imaginamos. Nosso envolvimento é raso, é superficial. Nós não entramos na guerra. Essa é a verdade. Nós olhamos a guerra de longe, nós contemplamos a batalha do reino, mas nós não entramos nela. Não entramos porque nós adormecemos no pecado. Não entramos porque nós adormecemos no conforto da casa da gente. Não entramos porque nós adormecemos nos bancos da igreja. Não entramos porque nós adormecemos nos nossos afazeres. Não entramos porque nós adormecemos nos nossos lazeres. Então a gente não entra na batalha, a gente contempla a batalha. A gente vê a batalha, a gente entende que o reino é legítimo, mas a nossa relação com esse reino é a mesma desses homens que Jesus levou até o Getsêmani e disse para eles: eu vou pedir uma coisa para vocês, não orem por vocês agora. Eu vou pedir uma coisa para vocês, não orem pela família de vocês agora. Eu quero que vocês orem por algo que está acima disso tudo, por algo que é legítimo, por algo que é do reino, por algo que é de Deus, por algo que Deus está movimentando na história da humanidade. Fica aí um instantinho, eu vou lá. Quando Jesus voltou, uma vez nós fizemos uma reunião de oração aqui na igreja. E era aquele ritmo que tinha aqui na igreja, que eu até achava bem interessante. E o responsável pela oração abria não, ele ficava ele chegava aqui, né, estava lá. E aí cada um orava aleatoriamente. E ele fechava. Lembram disso, os mais antigos, que a gente orava desse jeito? E aí começou a oração. Senhor, me abençoa e tal. E a oração foi circulando. Chegou aqui na ponta. O camarada estava sentado aqui onde está o filho do Jamil aqui. Eu ia chamar ele de já 500, mas não é. Esse Felipe. O pessoal brinca com ele lá na oficina. Onde estava o Felipe aqui. Está sentado ali. Quando chegou aqui, morreu. O troço não ia. Não ia, parou, ficou aquele silêncio. Né? Aí o irmão que estava no último banco com a voz igual a do Washington, mas não era o Washington, não, né? Senhor, muito obrigado. Ele dormiu aqui, irmão. Essa rodada toda, o irmão dormiu, literalmente. Né? Então a gente dorme nessas coisas. A verdade é que muitos crentes só vão sentir o peso da batalha do reino de Deus quando um míssel desse cai na sua casa, quando um míssel desse cai na sua vida. Aí às vezes o sujeito levanta os olhos: epa, aí, tem uma guerra e eu estou dentro dela. Igual o povo de Israel lá em Juízes 6, que nós estamos estudando aqui nas quintas-feiras. O escritor de Juízes diz, lá em Juízes 6, que o povo de Israel empobreceu tanto por causa da sua idolatria, que eles começaram a clamar ao Senhor. O míssel caiu no meio do povo. Eles começaram a clamar ao Senhor. A gente deve vigiar por dois motivos básicos. Primeiro, a gente tem tendência a dormir.
Irmãos, disse Paulo em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 1 em diante, quanto aos tempos e épocas, eu não preciso escrever para vocês, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Quando vocês disserem paz e segurança, então, de repente, a destruição virá sobre eles como dores à mulher grávida. E de modo nenhum vocês vão escapar. Mas vocês, irmãos, disse Paulo escrevendo aos crentes da igreja, vocês não estão nas trevas, para que esse dia surpreenda vocês como ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas, portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios, pois os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação. Olha Paulo dizendo para eles, gente, nós não somos da noite, nós não somos o povo que dorme, nós não somos o povo que não está atento às coisas de Deus, nós somos o povo que está ligado no que Deus está fazendo no mundo. É o que eu ensinei na minha classe hoje sobre os 4 movimentos da Bíblia, né? A criação, a queda, nós estamos no 3º movimento. E o 3º movimento é o que? É a história da redenção, é onde o pau está quebrando. Você entende isso? Nós estamos exatamente no tempo que o pau está quebrando, que está batalha espiritual. A qualquer momento nós vamos para o 4º grande movimento, Jesus vai voltar para levar a sua igreja. E Paulo vai dizer, olha, não dorme, fica ligado. A gente deve vigiar porque Satanás não dorme. Sejam sóbrios, disse o Pedro, escrevendo sua primeira carta, no capítulo 5, verso 8. Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, ele anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa tragar. Gente, Satanás não descansa nessa batalha. Às vezes não é você. Sabe quem que ele vai pegar para te acordar? É o seu cônjuge. É o seu parente, é o seu filho, é o seu pai, é a sua mãe. Às vezes a porta de entrada não vai ser você. Você tem noção que os nossos filhos, eles estão na rua, eles saem da nossa casa, daquele ambiente de conforto, de segurança, onde a palavra de Deus está reinando, e eles vão para a zona de guerra. E vai sem capacete, e vai sem couraça, e vai sem sandália, e vai sem escudo da fé, e vai sem espada do Espírito, e vai sem cinturão da verdade. Ele vai. E chega lá o Satanás que não dorme, começa a colocar no ouvidinho dele um monte de coisa, que entra através de música, entra através de YouTube, entra através de influência, que a gente não tinha na década de 80, esses soldados. São as técnicas novas que o inferno vai levantando a partir da modernidade. Eu não fui atacado por influência, mas o meu filho, minha filha já pode ser. Os meus netos serão atacados por influência. Então, vai entrando por os programas de televisão, os desenhos animados. Cara, senta para ver um desenho com teu filho. Não há inocência. Senta para ver um desenho com seu filho. Não há inocência. Em algum momento você vai ser surpreendido por uma tática. Por isso a gente deve vigiar. Segundo ponto que eu aprendo na oração de Paulo, nós devemos vigiar, nós devemos perseverar na oração. Eu devo vigiar, mas eu devo perseverar. A oração ela deve ser feita insistentemente. Presta atenção nas palavras de Jesus. Então lhes disse, está lá em Lucas capítulo 11, verso 5. Então Jesus disse, suponham que um amigo de vocês, imagina que você tem um amigo que recorra a ele meia-noite e diga, amigo, me empresta 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e não tem nada para oferecer a ele. E o que estiver dentro responde o seguinte, não me incomode, a porta já está fechada e os meus filhos estão deitados comigo. Eu não posso me levantar e lhe dar o que você está me pedindo. Eu lhes digo, embora ele não se levante para dar o pão por ser seu amigo,
por causa da importunação que você está fazendo com ele, ele vai se levantar e vai te dar tudo o que você precisa. Por isso eu digo a vocês, peçam e será dado, busquem e encontrarão, bata e a porta será aberta, pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Então, se você ora pela oração legítima, que é a vontade de Deus, e você faz isso perseverantemente, o que é que Jesus está dizendo para você? Você vai ser atendido, nem que seja por importunação. As portas vão se abrir. Os corações vão se abrir, as mentes vão se abrir, o evangelho vai entrar e você vai colher o fruto daquela oração. Entende o que ele está ensinando aqui para nós? Por isso é perseverantemente. Se você ora pela oração legítima e faz isso perseverantemente, o que Jesus está dizendo é o seguinte: isso vai chegar e as portas vão se abrir e o coração vai se abrir. Então, um dos pressupostos para o avivamento de uma igreja é a perseverança na oração. Enquanto a igreja não entende isso, não há avivamento, não há mover de Deus. Enquanto você estiver dormindo na sua casa, no conforto do seu lazer, dos seus afazeres, nesse ópio da vida, e não se junta com seus irmãos para clamarem ao Senhor, para ajoelharem diante do Senhor, não há avivamento. E esse avivamento não vai existir na sua igreja, e ele não vai existir na sua casa, e ele não vai existir no coração do seu marido, no coração da sua esposa, no coração dos seus filhos. Isso não vai acontecer enquanto nós não dobrarmos os joelhos e entendermos que nós precisamos ser vigilantes e perseverantes na oração. É isso que Paulo está ensinando aqui para a gente na carta aos Efésios. E o terceiro e último ponto que eu aprendo com o apóstolo Paulo é que nós devemos orar por todos os santos. Nós sabemos que santos aqui são os crentes. A palavra santo significa separado, não tem nada a ver com canonificação, com gente que foi canonizada, absolutamente nada disso. Os santos aqui, Paulo está dizendo assim, vocês têm que orar por todas as pessoas no mundo que estão se convertendo a Jesus Cristo e que estão sendo separados por Deus para servi-lo, para adorá-lo, e para bendizer o seu nome. Veja bem, essa carta de Paulo fala de um povo que Deus está levantando em Cristo. É disso que fala Efésios. No capítulo 2, coloca para nós aí no verso 11, Paulo vai dizer o seguinte, no capítulo 2, verso 11 dessa carta. Portanto, lembre-se de que anteriormente vocês eram gentios, ou seja, vocês não pertenciam ao povo de Deus por nascimento, e chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo, por mãos humanas, e que, naquela época, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança, sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira e o muro da inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos que expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pelo qual ele destruiu a inimizade. Ele veio, ele anunciou a paz a vocês que estavam longe e a paz aos que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso agora ao Pai por um só Espírito. Portanto, vocês já não são mais estrangeiros, nem forasteiros, mas vocês são concidadãos dos santos, membros da família de Cristo e edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, na qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo ao Senhor. Nele, vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus através do seu Espírito. Presta atenção, a igreja é uma família. Por isso, agora, ele, antes de pedir por ele mesmo, ele encoraja a igreja a que orem uns pelos outros. É aquele momento em que nós mostramos para o Senhor que nós estamos preocupados com o nosso irmão. Esse é mais um pressuposto do avivamento.
Presta atenção. Enquanto a sua relação com seu irmão for uma relação de maquiagem, de política de boa vizinhança, que você não tem relação de profundidade nenhuma com ele, enquanto isso acontece entre nós, uma igreja pequena como essa, não há avivamento. Entende isso? Avivamento pressupõe oração perseverante e comunhão legítima. Isso é avivamento. Começa aí. Oração perseverante, comunhão legítima. Isso aconteceu no século XVIII com John Wesley, o Clube dos Santos. Grupinho de pessoas numa faculdade na Inglaterra. Vamos reunir? Vamos. Para quê? Vamos orar todo dia. Vamos ler a palavra de Deus, só a gente. John Wesley, Charles Wesley, mais uns 3 ou 4 irmãos. Vamos fazer isso? Vamos. Vamos começar a orar? Vamos. Vamos desenvolver uma comunhão bacana entre nós? Vamos. Maior avivamento da história, ou um dos maiores. O avivamento que aconteceu na Inglaterra no século XVIII, que irradiou para o mundo inteiro, veio a partir de 6 jovens estudantes, eram 6, que um dia decidiram, depois da aula na faculdade, vamos orar, ler a Bíblia e ter comunhão. Essas coisas pressupõem. E aí, quando tem esse avivamento, e eu não estou falando de avivamento de movimento, de bagunça, não é nada disso. Eu estou falando de ver as nossas famílias, os nossos filhos, os nossos cônjuges irradiando o Senhor. Eu estou falando da sociedade olhar para a sua igreja e falar, nossa, o Senhor está ali. Eu estou falando daquela alegria, aquela motivação que o Espírito de Deus coloca no coração da gente, que quando chegar num domingo de manhã, numa reunião de oração, ou num evento da igreja, seu coração arde de vontade de estar com o povo de Deus. Aquela história daquele avivamento, de quando você está junto com um irmão da sua igreja, em vez de você começar a contar conversa fiada, falar de coisa dos outros, falar de baboseira, você começa a falar do que Deus tem feito na sua vida, na sua casa, no seu coração. Isso é avivamento, irmão. E essas coisas acontecem quando nós oramos perseverantemente e quando nós começamos a orar pela vida das pessoas. Por isso que Paulo vai dizer, ore por todos os santos. Porque aí quando eu oro por alguém, aquele relacionamento maquiado, politicamente correto, aquilo vai se dissolvendo e eu vou começando a entrar nos interesses pela outra pessoa. Porque se eu oro por você, meu querido, eu começo a me interessar por você. Eu começo a me interessar pelas coisas que envolvem a sua vida, a sua casa e a sua família. Por isso que Paulo vai dizer, orem por todos os santos. Porque nós somos uma família. No verso 19, Paulo pede que a igreja ore por ele. Ele também precisa de oração. Não é porque ele é um apóstolo de Cristo que ele não precisa que a igreja interceda pela vida dele. Ele pede por 2 motivos. Ore para que a mensagem do Evangelho, a mensagem que revela o mistério de Deus, ela seja clara. Esse é o pedido de Paulo. Ela precisa ser clara. As pessoas precisam entender. E o segundo pedido de oração de Paulo, ore para que eu tenha coragem. Ore para que eu fale destemidamente a palavra de Deus. Queridos, para a gente encerrar por cada hora, hoje nós falamos sobre oração e vamos falar de novo. Hoje nós falamos sobre oração e esse foi o nosso tema. E o que a gente falou sobre oração? A gente falou sobre os 4 pressupostos da oração, tem que ser em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, com toda perseverança e por todos os santos. Falamos sobre 3 atitudes nossas em relação à oração. Nós devemos estar sempre alertas, nós devemos perseverar na oração e nós devemos orar por todos os crentes. E, por fim, nós falamos que nós devemos orar para que nós possamos falar, segundo o apóstolo Paulo, que era o que eu ia expandir, mas a hora não vai deixar, que nós devemos falar do Evangelho com clareza e com coragem. Como é que a gente aplica isso a nós? É a nossa conclusão, não é? Nossa oração deve refletir o nosso desejo por Cristo. Nós oramos insistentemente por aquilo que nós desejamos, por aquilo que nós queremos. Se as nossas preocupações forem as mesmas que Cristo, nossas orações serão legítimas.
Então, não pensa, presta atenção, não pensa que se você deixar de orar por você por um tempo e orar por Jesus, que ele não vai abençoar suas causas. Não é isso. Pelo contrário, é capaz de que a coisa fique até flua melhor, não é? Porque Deus está vendo, nosso interesse é legítimo. É o reino, não é? Eu aprendo que a nossa oração deve refletir nosso relacionamento. Se nosso relacionamento é raso, a nossa oração pelo próximo será superficial. Se o seu relacionamento com o seu próximo é raso, a sua oração por ele é superficial. Mas à medida que nós nos aprofundamos na oração um pelos outros, os nossos relacionamentos também vão ficando mais profundos. Nós devemos orar para não dormir, não é? A oração constante nos deixa alerta. Você já orou, começou a orar de noite e pegou no sono? Só acordou no outro dia? Né? Paulo está dizendo, não é para isso, não. Você tem que orar para ficar acordado, não é para dormir. Nós devemos orar para que a mensagem seja pregada com clareza e com coragem por todos nós. Amém? Ficar de pé. Eu vou fazer aquilo que ninguém gosta, tá? Sabe aquela papo de virar para o irmão que está do teu lado? Você vai dizer para ele, ó, presta atenção, você aprendeu sobre oração, né, irmão? Fica ligado. Presta atenção. Fala para ele, vigia. Agora presta atenção. Presta atenção. Você vai falar assim para ele assim, ó. Eu quero ver se você pegou a visão. Eu quero ver você hoje à noite aqui. Vê se... Chocolate. E eu tenho uma surpresinha. Depois, vai ter 2 famílias aqui hoje à noite. E elas, com todo carinho, vão preparar chocolate quente para você depois do culto. Amém ou não, irmão? Pega a visão, irmão. Senhor, muito obrigado por esta noite. Nós agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor nos tem dado e feito. Aplica essa palavra ao coração dos teus filhos. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Olha, tem sobremesa missionária lá. Dá um abraço no irmão que está do teu lado. Deus abençoe sua vida.